Fala galera, bem-vindo à disciplina de mecânica estática, fazer um exercício aí tranquilinho, espero que vocês gostem. 3D, né? Eu tenho um carregamento, eu tenho um balde amarrado por 3 cabos, conforme representado aí das distâncias, né? Esses 3 cabos, tração cabo de A a D, AC e AB. E ele fala o seguinte: eu conheço a tração do cabo D, é uma tração de 1720. E o exercício pede para a gente achar as demais trações. Vou calcular também o peso, né? O peso total ali. Interessante, galera, quando a gente faz esse cálculo 3D, né? Quando a gente vai estar trabalhando com as 3 dimensões, forças de componentes em X, Y e Z, eu tenho somatório de forças em X, em Y e Z. Tenho também somatório de momentos em X, Y e Z, porém, como eu vou fazer o diagrama de corpo livre em cima do ponto A, eu não tenho momento, então só fico as 3 equações, somatório de força em X, somatório de força em Y, somatório de força em Z. 3 equações e eu tenho aqui 3 incógnitas. As minhas 3 incógnitas são as seguintes: olha, eu tenho uma tração aqui, que eu vou chamar de TC, a tração no cabo C, que eu tenho que achar, e a tração também no cabo B, beleza? Então tem 1, 2, 3 incógnitas, tem uma conhecida, eu consigo achar todas as outras. Então, conhecendo uma apenas, a gente consegue determinar as outras, vamos determiná-las. Olha só, essas trações elas podem ser representadas aqui, né? Como eu falei, representação delas aqui, aqui e aqui. Lembrando que a tração que ocorre no cabo, está na mesma direção do cabo. Se eu tenho um cabo puxando para lá, essa direção aqui na diagonal, a tração vai estar para lá. Se o cabo puxar para baixo, ele vai seguir, né? O cabo tende a seguir a direção que eu estou puxando aquele meu... que eu estou puxando ele. Se eu puxo para lá, ele segue. Se eu puxo para cima, ele segue. Para baixo, por aí vai. Então, sempre se tiver tração no cabo, cabo não sofre compressão. Tração no cabo, você sabe que a força está na mesma direção do cabo e o sentido dela de forma a tracionar. Isso é, de forma a segurar, nesse caso, o peso, né? Então, vamos desenhar os componentes aqui, olha. Esse camarada, assim como as suas distâncias, né, a tração em B, ele tem, né, em B ele tende a ir para baixo, segura esse camarada, ó, ele tem aqui uma força em Y, que é o que segura, e ele tem uma componente aqui, né, da mesma forma que eu tenho a distância, ele tem uma componente apenas em X, então ele vai ter uma componente aqui em X, vou fazer assim, ó, e tem uma componente em Y, então eu vou chamar aqui de T BY e TBX, beleza? E essa aqui é a minha tração, TB. Aqui em C é semelhante. Em C vai ter Y também, que são as trações que seguram a minha peça, né? Aqui eu estou representando para baixo, que ela como se fosse puxando o ponto, mas aqui seria para cima, segurando o meu peso, beleza? Elas são representadas assim, para cima, e aí a gente vou fazer a somatória delas aqui, para cima também, esse camarada. Então essas trações é o que segura esse meu peso aqui, beleza? O meu peso puxa elas, gera essa reação. E aqui eu tenho uma componente também, que agora está no eixo Z. Então eu tenho aqui, ó, TCY, TCZ, tá aqui as componentes dela, tá? Semelhante para a tração em D. Em D ela tem agora, olha que interessante, ela está variando tanto em Z, então me aparece aqui uma componente em Z, tanto em X quanto em Y. Então tá aqui, ele aqui forma um cubo, né? Aqui é um pouco mais chatinho para a gente desenhar. Desenhar dessa forma assim, como se a tração ela viesse batesse aqui exatamente, né? Porque aqui não está representado da forma correta. Vamos lá, pronto. Aí. Dessa forma aí, mais ou menos, tá, galera? Pronto, aí ficou melhor, menos feio. Então tá aí as minhas trações e as suas componentes. Agora vamos para o que interessa. Bom, falei que temos 3 equações. Então vamos lá. Se eu fizer a somatória de forças em X, né? Vou falar tudo que está nessa direção aqui é positivo, ó. Tudo que está nessa direção para cá, conforme esse sinal aqui mesmo é positivo. Eu tenho lá, meu sistema está em equilíbrio, então a somatória é 0. E as forças que eu tenho em X, olha quem eu tenho em X aqui. TC não tem, componente em X, TB tem, sentido negativo. Então eu tenho menos TBX. O W é só na vertical, né? O próprio não tem componente em X ou em Z, então vai ser só o peso dele mesmo, tá na vertical, acabou. E eu tenho esse camarada aqui, né? Que eu não escrevi, mas é o TCX, só que ele ali, da forma que está representado, ao sinal, segue esse cara, mais TDX, tá?
Eu ia falar tração AD, para não ficar escrevendo ADX, ABX, então só coloquei o B, você sabe que é AB, tá? O C é AC e o D é o cabo AD, beleza? Então tem que esses dois, um anula o outro, claro. O cabo está puxando aqui, né? Alguém tem que segurar lá. Se um cabo está puxando para cá, o outro tem que segurar aqui para estar em equilíbrio, né? Então essa componente aqui elimina essa daqui, uma anula a outra. E é o que a gente vê aqui. Bom, a gente tem essas componentes aí. Eu já sei que, ó, TBX é igual a TDX, né? Não consigo sair daqui. Apesar do que eu tenho esse camarada, esse aqui eu consigo achar. Esse daqui eu sei por quê. Se a atração dele é 1720 e eu tenho essas componentes aqui, eu consigo achar o resto. Mas vamos lá. Se eu fizer somatório de forças em Z agora, ó, vamos fazer aqui somatório de forças em Z. Eu tenho aqui, nessa brincadeira, olha só que bacana, né? TCZ positivo, igual o sinal aqui, ó, e TDZ. Então tenho TCZ menos TDZ. Isso é, um anula o outro também. Então, TCZ é igual a TDZ. Beleza? Consigo resolver o problema? Cara, só tem essas duas. Só tenho essa incógnita. Caiu uma pena aí. Só tenho essa incógnita. Esse camarada eu conheço. É uma componente da força que eu conheço e eu tenho as distâncias dela. Então, uma incógnita eu já resolvo o problema. Uma incógnita eu já resolvo o problema. Esse daqui eu já resolvo o problema das trações no cabo. E se eu quiser achar as forças totais, lógico, né? O W, né, é a somatória das componentes em Y. Se eu fizer a somatória de forças em Y, tem que ser igual a W. O W é o que gera essas forças em Y dessas componentes. As componentes em X e em Z, elas se anulam umas com as outras, como a gente está vendo. Mas aqui, para o peso entra puxando todos esses cabos, né? Então, se eu fizer a somatória de força em Y, eu vou achar aquele W. Vamos deixar ele mais para frente. Então, vamos lá, galera. Como é que a gente acha esse camarada aqui? Olha só, o que é importante dele. Eu tenho as distâncias, né? Assim como a gente fez nos exercícios aí, a decomposição de forças trabalhando com distância, por exemplo, distância em Y, distância H, distância em X. Eu tinha minhas componentes aqui, X, minha força total é F, Fx e Fy. Opa. Eu conseguiria fazer, eu faço a relação H está para F, assim como Y está para Fy, assim como Fx está para X está para Fx. Né? A gente pode fazer, a gente deve fazer com tridimensional também. Então a gente vai trabalhar de forma tridimensional. Só que para isso, galera, ó, o meu cabo, né? Eu tenho o seguinte, ó, que a minha força total em D está para a distância total de A até D. Isso é, minha força total está para essa distância total. Assim como F está para H, né? Assim como T dx está para a minha distância ADX. Assim como T dy está para a distância ADY e assim sucessivamente. Vou deixar aqui tudo D. Quando eu falo D, você já sabe que é a distância de A a D, né? ADX, ADY e TDZ, DDZ. Beleza. Os valores que nós temos. Eu tenho a força total. A força total do meu cabo é aquela lá, 1720. Então esse camarada aqui, ó, vou tirar essa tração total, 1720. Beleza? Então esse camarada eu conheço. Distância em D, em X. Qual que é a distância em X? Distância em X, opa, 500. Minha distância aqui, ó, 500. Posso jogar em milímetro mesmo, não tem problema. Se quiser jogar em metro também joga, tá? Não estou trabalhando com o momento, então não vai ter problema, tá? Então 500 aí. Seguindo, em Y, a gente tem a distância, a altura total, 600 milímetros. Isso vale para todos, tá? Todos aqui é do ponto A até cada um. Essa altura aqui toda é 600, beleza? E por último, em Z, a gente vê que essa distânciazinha aqui de D, né? Ela anda no eixo, ó, ela anda no eixo Z, é de 360, então 360. Galera, qualquer equação que eu pegar aqui para resolver, por exemplo, peguei essas duas, opa, tem o S e S incógnita, peguei essas duas, tem o S e S, não resolvo. Porém, galera, se a gente tem a força, a distância total, a distância de cada componente em X, Y, Z, eu consigo achar a distância total. Como é que acha a distância total? Assim como acha a força total também, se eu tivesse cada uma delas. Né? Eu vou ter que D total
ao quadrado é igual a d dx ao quadrado mais d dy ao quadrado mais d dz ao quadrado. Esse camarada aqui, se eu tirar a raiz disso tudo aqui, ó, tirando a raiz, eu tenho que esse camarada aí é de 860. Então tá aqui a distância, 860. Então olha que bacana. Esse daqui é 860. Então já vou até substituir aqui, ó. Foi o que a gente calculou, vou botar em vermelho pra gente lembrar. 860. Foi o que a gente calculou. O resto eu já tinha. E eu vou fazer isso para as demais componentes também. Para as demais forças também, tá? Então olha só. Eu tenho esse camarada aqui. Pô, bacana. Eu já consigo achar T dx. T dx que eu queria achar aqui, ó, vai ser 1720. Vou pegar esses dois aqui, ó. 1720 vezes 500 dividido por 860. Então esse camarada aqui eu já consigo resolver. TD vai ser, TDX vai ser 1720 vezes 500 dividido por 860. Então, ó, já consegue achar aqui. Vou até chegar um pouquinho para cá, porque eu quero colocar a resposta logo do lado. Então, ó, TBX é igual a TDX e o TDX é igual a 1720 vezes 500 dividido por 860. Bacana até aí. Seguindo. Falta eu achar esse camarada aqui. Eu vou achar já a componente dela, ó. Já achei essa componente, só que eu quero achá-la total. Qual a relação que eu tenho entre a minha força total e minha componente em X? Semelhante ao que fez aqui, ó. Tá aqui a relação da força total, da tração total com a componente em X. E eu vou fazer isso daqui igualmente. Isso daqui, ó. Escrever isso daqui, só que para o cabo TB. Então eu tenho lá TB está para TBX, TB, né? Está para a distância total de A a B, assim como TBX está para a distância total de A a BX, componente em X, que tem lá, assim como TBY está para a distância total BY, assim como TBZ está para a distância total BZ. Vamos jogar esses valores aí agora, né? Então o que a gente tem aqui, cada componente, ó. DBX, distância aqui 450. Vamos jogar aqui 450. 450. Y é o mesmo para todo mundo, 600. Então aqui 600. E Z, cara. Z, eu não tenho distância do ponto B até a origem, que vamos pegar aqui esse ponto aqui até a origem, não tem distância. Não tenho nenhuma distância, ele não está nem para trás nem para frente aqui ao longo do eixo Z. Então isso significa que esse termo aqui é zero, isso tudo aqui é zero. Qual o valor da componente TBX, TBZ? Não tem componente TBZ. Eu só tenho essas duas, e aí só tenho essas duas aqui, que é o TBX, está aqui, ó, que é o que eu precisava achar, uma das forças aí, esse camarada aqui. Porém, aqui eu ainda continuo com uma incógnita, ó. Tenho essa incógnita, só que eu consigo relacionar, ó. Quero relacionar essas daqui, ó. Só que para eu relacionar elas, eu tenho aqui 1, 2, 3 incógnitas. Não dá para resolver, porque aqui eu já achei, ó, o TBX eu já achei. Vai ser esse valor aqui. É só usar essa, substituir aqui. Fico com essas duas incógnitas. Só que esse camarada, você acha aqui. 450 ao quadrado, mais 600 ao quadrado, tira a raiz. Eu tenho esse cara aqui de 750. Vou botar em vermelho, lembrando que a gente calculou ele também. 750. Então, ó, substituindo agora aqui, eu vou fazer direto. Não vou nem botar TBX aqui, achar, depois substituir lá não. Vou fazer assim, ó. TBX nada mais é do que 450 TB dividido por 750. Galera, nessa brincadeira a gente consegue achar a tração no cabo AB. Tração no cabo AB, aproximadamente 1.666,7 newtons. Tá aqui uma resposta. Desculpa que a letra ficou meio feia, mas tá valendo. Tá aqui uma resposta. Essa é a tração no cabo B. Beleza. Vamos lá para o que eu queria agora, para o próximo, que é em Z. Então, ó, é uma condição. Aqui eu tenho outra condição. Em cima dessa outra condição eu vou achar também. TDZ eu já tenho. De novo, só somatório de força em Z, só tem essas duas aqui que tem componentes em Z. Esse daqui, ó, de cara, ó. Tchau. TDZ é igual ao quê? Vou pegar agora esses dois aqui, ó. Esse e esse agora, ó. Esse e esse. TDZ vai ser o quê? 1.720 vezes, ó, vou passar o 360 multiplicando, dividido por 860. Bacana, tá aí. Deixa eu puxar mais para cá de novo.
TCZ, 1.720 vezes 360, dividido por 860. Galera, semelhança aqui, ó, tem, né? Só muda o valor aí de 360, 500, 360. Beleza. Seguindo, se esse pincel tá melhor. Aqui, ó, eu quero achar agora, eu consigo achar o TCZ, mas eu posso fazer semelhante aqui também, né? Assim como a gente fez aqui, eu vou fazer aqui, ó. TC está para a distância de AC total, assim como TCX está para DCX e assim sucessivamente. TCY, DCY, TCZ, DCZ. Agora o que é interessante, vamos ver essas distâncias aqui. O que nós temos aqui? Bom, TCX, qual a distância do ponto C até a origem aqui em X? Até esse ponto aqui, né? Até ele chegar aqui em A, por exemplo. Ele anda em Z, 320, e anda em Y, 600. Anda em X? Não. Então esse termo todo aqui, galera, ó, é zero também. Igual essa aqui não tem componente em Z, essa aqui não tem componente em X. E esses demais aqui, ó, em Y, 600 também, como os demais. E em Z vai ser igual lá ao 320. Beleza? Bom, dessa forma aqui, olha aqui, ó, eu consigo achar esse camarada também. 600 ao quadrado mais 320 ao quadrado, tira a raiz quadrada, eu tenho que esse camarada aí é igual a 680. Vou botar em vermelho para a gente lembrar que é 680. E agora eu vou trabalhar com esse e esse aqui, ó. Se eu trabalhar com esses dois aqui, ó, eu consigo achar esse cara aqui. Olha só. TCZ, que é igual a TDXZ, vai ser igual a TC vezes 320, passa multiplicando, dividido por 680. Esse camarada aí, TC, a gente já consegue achar uma incógnita apenas 1530. Está aqui a resposta. Então essa resposta aqui das trações do cabo. E agora para achar a força total? Para achar a força total, peso total, né, W, fazendo somatória de forças em Y é igual a zero. Eu tenho lá, ou melhor ainda, somatória de força em Y, o sistema está em equilíbrio igual a zero. W tem que ser a somatória de T, vamos começar aí, BY, mais TCY, mais TDY. Tá? Se eu tenho as forças de todas elas, substituindo lá, galera, ó, bom, se eu tenho as forças de todas elas, tem a relação aqui entre cada um, 600. Né? Vou fazer o seguinte, vou substituir os valores aqui e jogar aqui. Então eu tenho que W é igual a TBY. Quem é TBY? TB, 1530, dividido por 750, vezes a distância de 600, vezes 600. Mais TCY é o TC, dividido por 680, vezes a distância também de 600. Todo mundo é 600 aqui em Y, ó. 600, 600, 600, 600, 600, tá? Mais TDY, né? 1720, dividido por 860, 680, 860, vezes 600. Né? Essa relação toda aí, vamos botar aqui os valores de cada um, depois verifique se está certo também. Fiz as contas aqui bem rápido, mas vamos pegar a calculadora aqui e não gastar tempo. Então eu tenho lá TBY 1333,3, TCY 1350, TDY 1200. O W total é igual a 3.883,3 newton. Bom, galera, refaçam, verifiquem se tem alguma continha errada aqui para acontecer. Passei bem rápido aqui. Qualquer dúvida, vocês mandam aí, espero que tenham gostado. Dá um like, valeu!